bom nos alegrarmos com aquilo que Deus está fazendo. E é melhor ainda nós lembrarmos e saber que Deus tem muito mais para fazer. É muito bom nós sabermos e nos alegrarmos, né? Porque Deus tem muito mais para fazer. Amém? Deus tem muito mais para fazer. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. Você precisa acreditar que Ele quer usar você. Você precisa ter essa convicção de que Deus quer usar você. Eu tenho orado por muitos anos da minha vida, tenho me dedicado à oração. Eu aprendi a orar com a minha mãe. Então, desde muito novo, é uma coisa que nós aprendemos, né? E fomos muito abençoados com muitas literaturas na nossa história. Eu nunca esqueço uma mensagem, acho que foi a primeira mensagem do Haroldo publicada, Comunhão. A primeira mensagem sua? Ele não lembra, faz muito tempo. 1980, né? Comunhão, um tempo, um lugar, um encontro marcado com Deus, né? E tinha a frase assim: Adão, onde estás? Então, foi a mensagem do Haroldo, 1980. Muita gente aqui ainda não era nascido, né? Então, assim, mas a gente já tinha ouvido muito falar sobre oração. Eu estava numa igreja onde havia muita oração. E eu tive algumas experiências essas semanas passadas, e eu comecei a relacionar essas experiências que eu venho tendo. E uma dessas experiências que eu tive, eu estava orando junto com a Keila. Nós estávamos orando. E nós estávamos orando de madrugada, eu e ela. Não era aqui não, era no nosso quarto. Estávamos orando. E num determinado momento onde eu estava orando, porque eu estou entendendo que algumas coisas precisam acontecer no Senhor, na minha vida, e eu estava orando insistentemente junto com a Keila, me veio uma voz do Espírito Santo assim, de novo. Aí eu assustei, o quê? De novo você com esse assunto? Eu falei, essa voz é de Deus. E eu entendi o que eu estava fazendo. Eu entendi como que eu estava orando a Deus. Deus não tem problema que nós sejamos persistentes. Deus não tem problema que nós sejamos insistentes. Deus gosta da nossa insistência. Deus acha boa a nossa insistência. Mas existe a maneira certa de insistir diante de Deus. Eu estava insistindo da maneira errada. Eu estava insistindo num assunto com Deus de forma errada. Porque eu não estava insistindo no assunto com Deus. Eu estava murmurando diante de Deus. E murmuração é algo que Deus não aceita. Murmuração é algo que Deus não tolera. Quando nós temos assuntos no Novo Testamento que eles são repetidos, enfatizados, nós temos que fazer, opa, peraí, isso aqui é sério, tudo na Bíblia é sério. Mas quando Deus chama o nome de alguém 2 vezes, vai olhar lá.
Todas as pessoas que Deus chamou o nome dela 2 vezes, a coisa era muito séria. E Deus levou aquela pessoa para uma situação muito séria. Deus usou aquela pessoa de forma muito impactante, muito importante. Ou Deus repreendeu aquela pessoa de forma muito séria e muito impactante. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, ou melhor, de 1 a 13, o apóstolo Paulo, ele fala sobre 5 pecados que o povo de Israel haviam cometidos. E ele fala para a igreja em Corinto para não entrarem pelo mesmo caminho, para não praticarem as mesmas coisas. E no verso 10, o apóstolo Paulo fala: e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Naquela madrugada, eu entendi que eu não estava simplesmente insistindo com Deus, algo que eu queria que acontecesse. Eu estava murmurando. Por isso eu fui repreendido. Eu fiquei perplexo, porque a murmuração leva à morte. Murmuração leva à morte. Murmuração mata. E às vezes nós não percebemos que estamos andando pelo caminho da murmuração. Eu não estava percebendo isso na minha vida, pois afinal de contas eu estava orando. Eu estava fazendo algo que eu aprendi há muito tempo. Eu estava falando com o meu Deus, algo que eu queria muito. No meu caso, eu entendi que eu estava murmurando. Eu entendi que o que estava saindo da minha boca não era uma confissão de fé, mas murmuração. E murmuração é algo que nós precisamos afastar das nossas vidas. O Salmo 139, no verso 23, o salmista fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aquela madrugada, eu descobri que havia em mim um caminho mau. Aquela madrugada, eu me identifiquei com essa oração de Davi. Eu descobri que eu não estava simplesmente insistindo. Não havia fé no que eu estava falando com Deus. Não havia gratidão no que eu estava falando com Deus. Havia uma cobrança. Eu estava cobrando Deus. E eu estava cobrando de maneira muito errada. Eu entendi que esse caminho mau precisava ser tratado no meu coração. Eu entendi que esse caminho mau, ele precisava ser removido. E naquela semana, segundo a experiência que eu tive, em relação a isso que eu estou falando, foi quando o presbitério estava reunido na quarta-feira. Nós nos reunimos toda quarta-feira para ministrar ao Senhor, para buscar a Deus, para ouvir a voz de Deus, para termos comunhão na palavra, para sabermos o que vamos ministrar, quem vai ministrar. Isso é algo que nós já temos feito há uns 2 anos. Tem sido uma prática desse ministério. Nós temos entrado diante de Deus e temos orado, buscado a face de Deus. E no momento de comunhão, Paulo Manzini, acho que ele não está aqui hoje, né? Paulo Manzini falou, ele fez uma observação. As nossas palavras têm poder.
aquilo que ficamos falando que vai acontecer, acaba acontecendo. Aí eu, quando eu escutei ele falar, ele falou isso acho que uma ou duas vezes no nosso ambiente de comunhão, eu guardei para mim, isso é para mim. Deus está falando comigo. As nossas palavras têm poder. Aquilo que nós ficamos repetindo de forma negativa, acaba acontecendo. Rapidamente, aquele dia eu lembrei de um livro que eu também havia lido na década de 80, início dos anos 80, Há Poder em Suas Palavras, do irmão Dom Gossetti. Quantos aqui lembram desse livro? Poucas pessoas. Então, porque é um livro realmente muito antigo. Não que eu seja antigo, eu sou mais novo que a turma aí que levantou a mão. Eu era adolescente, era jovem. Não vou nem repetir o que eu estou falando aqui para vocês. Mas o Dom Gossetti, ele falava muito sobre o poder das nossas palavras. Aquilo que nós ficamos falando de forma negativa, que não confessa a palavra de Deus, que não confessa a obra de Deus, que não confessa o que Jesus Cristo fez na cruz, que não enfatiza a obra do Senhor Jesus, não enfatiza a obra do Espírito, acaba enfatizando os nossos pensamentos errados que nós alimentamos sobre Deus. Às vezes nós ficamos declarando coisas que vão contra a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos declarando coisas não deu certo. Às vezes nós ficamos declarando coisas que vão cair sobre nossa vida. Nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que nós falamos repetidas vezes acaba acontecendo na nossa vida, não porque era a vontade de Deus, não porque era aquilo que Deus queria que acontecesse, mas porque nós acabamos por atrair algo que não é a vontade de Deus. Quando o Marion pregou aqui, há 2 domingos atrás, o Marion tocou exatamente nesse ponto, quando ele falou sobre fé, sobre o fruto de arrependimento, ele falou sobre casa limpa, Marion falou sobre perdão, e Marion falou sobre a graça por um lado e a fé por outro lado. Então, o Marion, ele citou Pedro, que Pedro era um homem de fé. Os irmãos lembram quando ele falou sobre Pedro? Porque eu havia falado sobre Pedro no início, ele tornou a falar sobre Pedro. Pedro era um homem de fé, e não de pouca fé. Pedro era um homem de muita fé. Então, quando Jesus fala sobre a pouca fé, o Marion disse, ele não está diminuindo ninguém, ele não está menosprezando ninguém. Jesus estava exortando os seus discípulos para que eles crescessem na fé. E o Marion falou que a pouca fé está na adoração. É como uma chuva de verão passageira. Precisamos buscar ao Senhor para que a nossa fé seja duradoura. Normalmente, a adversidade reduz a nossa fé. Palavras que o Marion ministrou aqui para nós. Por que muitas vezes a adversidade reduz a nossa fé? Porque muitas vezes nós olhamos para a situação, confessamos a situação e não confessamos a palavra de Deus. Olhamos para a situação, cremos mais na situação do que na própria palavra de Deus. Daquele dia, Marion não pregou para vocês, ele estava pregando para mim.
Não sei se vocês entenderam isso, mas foi para mim que ele pregou. Então, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Tem uma outra tradução que diz assim, eu estou lendo Romanos 11, versículo 1, tá? Hebreus. Foi só para ele acordar. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Nós estamos convencidos das coisas que estamos vendo, ou nós estamos convencidos das coisas que nós não estamos vendo? Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a convicção das coisas que se esperam. O que nós estamos esperando? O que você está esperando para a sua vida? Aquele dia eu entendi que eu não estava esperando o que eu estava orando. Aquele dia, à noite, de madrugada, orando com aquele, eu entendi que eu estava murmurando, porque eu não estava olhando em Deus aquilo que eu estava orando. Nós precisamos aprender a caminhar, crendo, confessando e esperando no Senhor aquelas coisas que nós não estamos vendo, mas aquilo é a vontade de Deus. Então, irmãos, aguenta aí. Eu vou falar agora, mas não vou entrar nesse assunto agora. Nosso coração precisa vibrar com o coração de Deus. E às vezes, nós viramos as costas e não vibramos da mesma forma com que Deus gostaria que nós vibrássemos na hora em que nós falamos com Ele. Mas não parou aí não. Eu tive uma terceira experiência nessa linha de que Deus estava tratando comigo o mau caminho que estava no meu coração. Nós viemos orar aqui numa segunda-feira, 5:30 da manhã. Rebeca Hansen estava muito impactada com um livro que agora nós estamos lendo, chamado Ative Seu Cérebro, da Caroline Leaf. E essa irmã, ela fala muito sobre os caminhos que tomam conta, ou melhor, os caminhos por onde entram os nossos pensamentos. E como nós tornamos, muitas das vezes, o nosso pensamento a nossa realidade. Contrário do que diz a palavra de Deus. E naquela madrugada, antes de nós começarmos a orar, teve um versículo que a Rebeca citou, eu rapidamente abri. Eu queria que vocês abrissem comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. E nós conversamos alguns minutos sobre essa exortação do apóstolo Paulo. Porque no contexto desse versículo, o apóstolo Paulo fala, irmãos, que as vossas ansiedades sejam conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. Irmãos, ora a Deus, irmãos, fala com Deus, irmãos, agradece a Deus, irmãos, louvem ao Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso nesse contexto do versículo 8. Então ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Repete comigo: tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor,
Nisso pensai. Nisso pensai. Repete, nisso pensai. Nós temos que pensar no quê? Repete, fala. Pode falar. Leia mesmo, pode falar. Fala alto. Fala para você ouvir. Pensa no que é verdadeiro. Vamos pensar no que é verdadeiro. Vamos pensar no que é puro. Vamos pensar no que é honesto. Vamos pensar no que é justo. Vamos pensar naquilo que dá glória a Deus. Vamos pensar naquilo que louva a Deus. Vamos pensar naquilo que honra a Deus. Então a minha oração precisa honrar a Deus. A minha oração precisa louvar a Deus. A minha oração precisa confessar que Deus é verdadeiro. A minha oração precisa confessar que Deus é honesto, que Deus é puro, que Deus é santo, que Deus é justo. Nisso pensai. Eu não estava me enchendo dessas coisas. Eu não estava pensando assim todo dia. Eu não estava me enchendo do que era verdadeiro, do que era justo. Eu estava lendo a Bíblia. Ora, eu estou em dia com a minha leitura, viu? Eu estava lendo a Bíblia. Mas eu não estava me enchendo do que estava escrito na Bíblia de verdade. Estava insuficiente. Insuficiente. Então o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 9, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Amém? Irmãos, Deus quer estar conosco todos os dias. Ele quer ser sentido por nós todos os dias. Mas as nossas circunstâncias muitas vezes nos impedem de sentir que Deus está conosco. As nossas circunstâncias muitas vezes apagam da nossa mente ou embaralham a nossa visão para que nós não percebamos que Deus está conosco. Nós temos cantado aqui, se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, ninguém pode nos deter. Não é isso? Irmãos, isso é verdadeiro. Irmãos, isso é verdade. Irmãos, nós podemos pensar nisso porque isso é verdade. Isso é verdade. Então, tem uma outra tradução que diz assim: por fim, irmãos, concentre os pensamentos. Por fim, irmãos, concentre os pensamentos no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável ou admirável, em alguma virtude ou em algo digno de louvor. Continuem praticando o que receberam de mim e ouviram e me viram fazer. Então, Deus, que concede paz, estará com vocês. Deus quer que nós andemos em paz. Amém? E é muito interessante essa tradução, porque, irmãos, Shalom não é simplesmente paz. A palavra Shalom tem pelo menos 250 aplicações para explicar como é que nós andamos na paz do Senhor. Shalom é algo muito profundo. Não é assim, paz, não. Envolve o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso respirar, o andar, o comer, o dormir, o deitar, o levantar. Irmãos,
Deus quer que nós andemos em paz. Deus quer que nós confiemos nele. Mas nossa dificuldade em confiar em Deus é porque muitas vezes nós não nos enchemos do que é verdadeiro, do que é honesto, do que é puro, do que é justo, do que é amável, daquilo que é de boa fama. Ficamos, às vezes, concentrados com os nossos pensamentos em coisas, em circunstâncias, em situações que não é a maneira que Deus nos chamou para andar. Deus nos chamou para andar nos lugares altos. O Senhor colocou os nossos pés numa rocha mais alta que nós. É isso que diz a palavra de Deus, amém? É isso que declara a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Acho que é a Nova Versão Transformada, né? Transformadora mesmo, né? Tiago 1, 21. Portanto, removam toda a impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Vamos ler de novo? Portanto, removam. Quem vai remover? Quem vai remover? Eu. Removam, nós vamos remover. Portanto, removam toda a impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Deus implantou uma palavra em nossos corações, a palavra viva, a palavra encarnada, a palavra é Jesus. O verbo que se fez carne, ele habitou entre nós e em nós. Amém? Nós precisamos permitir que essa palavra nos salve dos maus pensamentos. Nós precisamos permitir que essa palavra cresça em nossos corações. Nós precisamos parar de atribuir determinados comportamentos que nós temos ao nosso pai e à nossa mãe, ou ao nosso DNA. Eu sempre fui assim, porque meu pai era assim, a minha mãe era assim. Isso é uma questão de família, isso é uma questão de DNA. Não, irmãos! Não! Não! O que nós estamos chamando a existência, o que nós estamos declarando, está indo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo assim: removam toda a impureza. Nós herdamos impureza, nós herdamos mau gênio, nós herdamos mau comportamento. Basta! Chega! Porque a palavra de Deus diz que isso pode ser removido das nossas vidas. Isso pode ser tirado. Porque a palavra de Deus diz isso. Nós não precisamos andar segundo o nosso DNA. O nosso DNA pode ser mudado. Irmãos, essa doutora Caroline Leaf, ela está falando sobre a neurogênese e ela fala com propriedade sobre estudos científicos que antes diziam que o cérebro não tinha condições
de se readaptar ou mudar, mas os estudos recentes estão dizendo que se a pessoa passar por um treinamento, o cérebro dela pode mudar. E a palavra de Deus já diz isso há mais de 2000 anos. Renova a tua mente pela renovação da palavra de Deus. Renova a tua mente. Renova a tua mente. O apóstolo Paulo já falava sobre isso. Porque quando ele fala renova a tua mente, pela renovação, ele está falando sobre a metamorfose. É isso que o apóstolo Paulo fala, uma metamorfose na nossa maneira de pensar. Agora, nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Amém? Eu tive uma quarta experiência. Quero falar para vocês. Há 2 semanas atrás, nós recebemos aqui em Jundiaí o irmão Esdras Mar. O irmão Esdras, ele é da igreja do Sidney, que reúne ali no Horto Florestal. E eu estive lá, junto com... Aliás, 3 semanas atrás, eu estive lá junto com os pastores da cidade. E há mais, acho que 2 semanas atrás, eu estive lá com o Francisco, quando ele veio pregar para os obreiros da congregação deles, que é daqui da região. E ele, por 2 vezes, ele falou a mesma coisa. Por 2 vezes, ele falou sobre a importância de nós permitirmos que a fé cresça. Assim como o Marion falou sobre a importância de nós cultivarmos a fé segundo a palavra do Senhor, e nós permitirmos que a nossa fé cresça, o irmão Esdras Mar, ele falou contundentemente sobre a importância de nós permitirmos que o nosso coração vibre com o coração de Deus. E ele usou algumas teorias, ele falou sobre algumas coisas relacionadas à física quântica, falou sobre teoria das cordas, falou sobre Einstein na teoria da relatividade, e falando sobre a questão das cordas que possivelmente existem nas partículas que formam o nosso ser e todo o universo. E aí ele estava falando sobre a maneira com que nós nos abrimos ou a maneira com que nós nos fechamos. Então nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos abrindo o nosso coração para ela ou nós estamos fechando o nosso coração para ela? O fato é que quando a fé ela começa a se tornar comum num ambiente e nós começamos a vibrar, a permitir que o nosso coração seja aquecido pelo mesmo Espírito, esse ambiente vai mudar. Isso aconteceu domingo passado. Eu vi isso acontecer aqui domingo passado. A fé foi crescendo nesse ambiente. As pessoas foram sendo tomadas pela fé de que Deus estava aqui, Jesus estava andando entre nós, e começou a ficar perceptível isso. Quando deu 11h40, ninguém se levantou para ir embora, porque todo mundo queria saber o que mais iria acontecer aquele dia. Estávamos vibrando na mesma frequência, estávamos ligados pela mesma fé de que Jesus estava aqui. E aquele moço está aqui, Alexandre? Aquele moço lá, levanta lá, moço. Fala seu nome de novo que eu esqueci. Gabriel, o anjo Gabriel foi tocado pela presença de Jesus e ele falou: eu também quero me batizar. Por quê? Porque ele foi tocado pela presença de Jesus aqui entre nós. Porque nós estávamos concordando de que Jesus estava aqui. Jesus estava aqui. A fé pode nos unir.
Mas a fé só vai nos unir se nós abrirmos o nosso coração. Se nós permitirmos. Ela não vai arrombar a porta. Ela não vai te obrigar a fazer nada. Será que nós podemos nos unir em um só Espírito? Será que nós podemos nos unir em uma só fé? Será que nós podemos nos unir em um só amor? Será que nós podemos nos reunir ao redor de um só Senhor? Irmãos, isso é uma obra do Espírito. Nós abrimos ou não abrimos. Nós permitimos ou não permitimos. Quinto ponto que eu quero falar com os irmãos aqui essa manhã é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos 12. E apóstolo Paulo, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos. Ele começa rogando, ele começa implorando. É um pedido, é uma oração que apóstolo Paulo não está fazendo a Deus. Apóstolo Paulo está fazendo à igreja. Apóstolo Paulo está fazendo aos irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como culto, como sacrifício, como culto racional a Deus. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós experimentarmos a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a nossa mente precisa ser transformada. A nossa mente precisa ser transformada. Nós precisamos aprender a pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, amém? A nossa mente precisa ser transformada. Nós precisamos pedir a Deus que transforme a nossa mente. Nós precisamos querer que o Senhor faça isso. Nós precisamos confessar a palavra de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Se você achar, você pode ler comigo. Caso contrário, tudo bem, eu vou ler. Mas quero lembrar, Lamentações 3, 21. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. A gente pode recitar esse versículo. Então, eu não vou terminar, eu não estou prometendo, não vou terminar. Eu queria só que nós ficássemos em pé. Eu queria que nós fizéssemos essa declaração agora, de Lamentações 3, 21. Está aqui? Você me permita usar uma outra tradução? Tudo bem? Então eu quero que você repita comigo agora. Mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mas quero lembrar do que me pode dar, do que me pode,
De novo, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Nisso pensai. Do que pode me dar esperança. É isso que nós precisamos pensar, irmãos. Senta um pouquinho. Ainda, querer lembrar é uma decisão que eu tomo. Eu quero lembrar, eu preciso tomar essa decisão. É uma decisão que eu vou tomar. O Salmo 139, 14, ele fala assim: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. Você é uma obra maravilhosa de Deus. Você é uma obra maravilhosa de Deus. Sabe o que aconteceu essa manhã? Sabe o que aconteceu essa manhã quando o sol estava nascendo? As misericórdias do Senhor estavam sendo renovadas. Mas eu quero te contar uma outra coisa que aconteceu também essa manhã, quando o sol estava nascendo. O seu organismo, o seu corpo, o seu cérebro estava produzindo novos neurônios. Novos neurônios estavam nascendo no seu cérebro. Novos neurônios estavam nascendo na sua mente. Então, sabe o que isso significa? Que eu e você podemos também ter novos pensamentos. Nós podemos começar a exercitar novos pensamentos. Nós podemos começar a andar sobre novos pensamentos. Nós podemos começar a andar sobre nova perspectiva. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã. Cada manhã o nosso cérebro também se renova. Também tem novos neurônios nascendo a cada manhã. Sexto ponto. Versículo bem pequenininho. 1 Tessalonicenses, não precisa abrir. 5:19. Não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia de redenção. João 14, acho que 26, Jesus disse assim: e eu vos darei o Consolador, que vos fará lembrar de todas as coisas. Não apagueis o Espírito. Não entristeçais o Espírito. Deixe o Espírito te lembrar daquilo que dá esperança. Deixe o Espírito te lembrar daquilo que te aproxima do Senhor. Deixe o Espírito te lembrar da obra ressurreta de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Deixe o Espírito te lembrar. Deixe o Espírito te levar para os caminhos altos. Deixe o Espírito conduzir você. Eu não esqueço do seu testemunho, Sheila. Ela falou: meus joelhos, minhas mãos, meus joelhos. Que é isso? Que é isso? Minha oração e o meu louvor. Minha oração e o meu louvor. Deixa o Senhor te levar a oração e o louvor. Deixa o Senhor te levar. Deixa o Senhor te conduzir.
Não fica aferrado das circunstâncias, das situações ao nosso redor, mas deixa o Espírito Santo de Deus fluir no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir com águas torrenciais. Deixa o Espírito Santo de Deus estourar, explodir com rios de águas vivas que podem, que devem, que vão saltar do interior de todo aquele que crê no Senhor. Não abafeis o Espírito. Não abafeis o Espírito. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Não existe a questão de mérito para ser cheio do Espírito Santo. Você crê que você pode ser cheio do Espírito Santo? Você crê? Então o Senhor quer encher você. Você crê? Ele quer encher você. Apóstolo Paulo pergunta para os irmãos em Gálatas: deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Porque cremos. É porque cremos. Você crê no Senhor? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer sim, eu creio? Você pode dizer isso de novo? Você pode declarar isso mais alto? Deixa o Senhor transformar a sua mente. Deixa o Senhor tirar você do seu quadradinho. Deixa o Senhor te levar a águas mais profundas. Deixa o Senhor conduzir você a essa outra dimensão. Eu vou contar um negócio para vocês. Essa teoria das cordas, que inclusive está sendo falado numa série da Netflix, eu não sei repetir o nome da série, elas falam sobre essa teoria. Essa teoria das cordas que ligam as partículas, ela só pode ser confirmada como verdadeira se ela atuar num espaço onde tenha 11 dimensões. 10 dimensões e uma dimensão de tempo. Nós vivemos num mundo de 3 dimensões: altura, largura, comprimento. Tudo tem 3 dimensões. Mas quando nós falamos sobre a fé, quando nós falamos sobre a presença de Deus, quando nós começamos a andar e experimentar a fé e a presença de Deus, nós entramos em uma outra dimensão. Nós entramos numa outra dimensão. Você percebe que muitas vezes você está adorando a Deus e de repente você assim, uau, mas foi só 5 minutos. Mas já acabou. Por quê? Porque nós entramos numa outra dimensão. Nós podemos entrar numa outra dimensão juntos diante do Senhor. Nós podemos entrar, nós podemos sentir a sintonia do Espírito. Nós podemos dar lugar ao Senhor. Amém, igreja? Vamos dar lugar ao Senhor. Vamos permitir que o Espírito nos conduza. Vamos permitir que o Espírito nos leve. Vamos permitir que o Espírito cure as nossas mentes. Amém? Vamos permitir. A irmã veio falar comigo antes de eu começar a pregar. Ela falou assim, irmão, Deus está falando comigo que o Espírito tem muita coisa para fazer. Nós precisamos crer. Nós precisamos dar lugar. Porque Ele tem muito mais para fazer. Eu creio nisso. Deus quer nos levar a águas mais profundas. Deus quer nos unir na sua presença.
Os discípulos no caminho de Emaús falaram um para o outro: você sentiu? Eu também senti. Você sentiu o seu coração aquecer? Sim, eu senti o meu coração aquecer. Ah, por quê? Porque quando Jesus falava, o coração deles vibrava com o que Jesus estava falando. Deus quer curar você. Deus quer curar você. Deus quer libertar você de você mesmo. Você quer ser liberto de você mesmo? Você quer ser liberto dos muitos pensamentos? Irmãos, Deus quer nos levar a caminhos altos. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Vamos dar lugar ao Espírito do Senhor. Vamos permitir que o Espírito Santo nos leve a águas mais profundas. Permita que o Espírito Santo te conduza a águas mais profundas. Oh Deus, em nome de Jesus, oh Espírito Santo de Deus, opera aqui nesse lugar, opera aqui e agora. Espírito Santo de Deus, traz cura essa manhã, traz libertação essa manhã, em nome de Jesus. Se você está pensando que Deus esqueceu de você, isso é mentira. Se você está pensando que Deus não tem olhado para você, isso é mentira. Se você está pensando que Deus não quer curar você, isso é mentira. Isso não é verdade, isso não é puro, isso não é justo, isso não é honesto. O Senhor deu a sua vida para que nós manifestássemos o seu poder na terra. O Senhor quer curar você. Você tem pensamentos que estão te roubando a alegria? Quero orar com você nesse momento. Os músicos vão preparar uma música aqui agora, de fé. Uma música de fé, uma música que a gente abra mais espaço para o Espírito Santo de Deus. Vamos declarar em nome de Jesus. Você tem sido atormentado por pensamentos que são pensamentos de morte, são pensamentos que te afastam da verdade do Senhor. Quero chamar você, vem aqui na frente agora. Nós vamos orar com você. Quero chamar os presbíteros para me ajudar. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não é porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus diz. Não é porque eu estou falando, mas é porque eu creio no que a palavra do Senhor está sendo, a palavra do Senhor que está sendo ministrada essa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se os teus pensamentos não têm sido esses pensamentos, eu quero dizer para você, hoje esses pensamentos podem mudar, se assim você quer, se é isso que você está querendo, dá lugar ao Espírito Santo agora. Vamos dar lugar ao Espírito Santo agora. Vamos começar a dar lugar ao Espírito Santo agora. Oh! As esposas dos pastores, por favor. Em nome de Jesus. Os pastores de grupo caseiro, por favor. Vem pôr as mãos aqui agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus.